Evangelho de João, no capítulo 9, vamos falar de um cego. Amém? Vamos falar de um homem que tinha uma cegueira, mas que um dia o Senhor foi ao encontro dele. Eu quero te dizer nessa noite com muita empolgação, o Senhor está indo ao seu encontro. O Senhor está indo na sua direção. E eu sei que o Senhor vai fazer coisas grandiosas na vida de pessoas grandiosas. Hoje é uma noite de Santa Ceia. E noite de Santa Ceia é uma noite em que o Senhor, Ele traz no meu coração muito temor. Porque nós não podemos perder esse princípio, né? Nós não podemos perder o princípio do temor de estarmos nos assentando na mesa e também de não estarmos nos assentando na mesa. E eu sei que hoje nós vamos tratar alguns assuntos que vai mexer um pouquinho com a sua consciência. Porque essa palavra, na verdade, quando o Senhor me deu ela, eu sempre falo, né? Às vezes o Senhor não me dá tema, mas essa Ele não me deu. E eu falei, Senhor, o que eu posso colocar de tema nessa palavra? O Senhor falou, coloca o que ela é. E o que ela é, essa palavra? O que é essa palavra aqui de João 9? É a deformidade de nascença. E foi isso aí que a gente... É isso aí que a gente vai encontrar daqui a pouco dentro desse texto. Eu não sei se eu vou conseguir colocar tudo para fora, mas eu sei de uma coisa. Aquilo que é necessário para nós vamos conseguir falar. Então, eu quero que nessa noite você crie muita expectativa, não comigo, mas eu quero que você crie expectativa com o Espírito Santo, porque Ele vai falar conosco nesse lugar. Amém? Senhor, nós estamos aqui nessa noite para fazer menção da Tua palavra e nós sabemos que ela é poderosa, ela é forte, ela restaura, ela cura, ela liberta, ela transforma. Ela é, Senhor. Sua palavra não precisaria que eu estivesse aqui, porque ela por si já é o suficiente. Mas nessa noite o Senhor me deu essa responsabilidade e nós sabemos que a Tua palavra ela vai provocar algo nessa noite no coração dos meus irmãos e também no meu coração. Eu sei que o Senhor vai fazer coisas extraordinárias, por isso eu quero te pedir que esse ambiente esteja preservado pela Tua presença e que nada se perca nessa noite. E que tudo aquilo que for necessário para a absorção e para a transformação interior e de pensamentos e de emoções e de comportamento, o Senhor possa fazer a partir dela, porque a Tua palavra é viva, ela penetra até a divisão da alma, ela esquadrinha, ela cura, ela restaura, ela é o suficiente, ela entra nas lacunas e preenche tudo aquilo que nós não somos capazes. A Tua palavra está além daquilo que nós podemos dizer, porque a Tua palavra, por si, fala sem que precisássemos abrir a nossa boca. Por isso, o Espírito de poder venha sobre nós nessa noite, venha sobre esse quarteirão, transforma pessoas, que haja testemunho da Tua palavra nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Você está animado? Então, nós vamos ler esse texto do Evangelho de João, que vai falar de um homem que tinha uma cegueira de nascença. João, capítulo 9, a partir do verso 1, diz assim: Ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou? Este homem ou os seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Passa aí. Mas foi para que... Cadê? Para que se manifestem nele as obras de Deus. A mesma versão. E no verso 4 diz: eu devo fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia e enquanto vem, quando ninguém pode trabalhar. Durante o tempo em que estiver no mundo, sou a luz do mundo. Então, tendo dito essas palavras, cuspiu no chão e fez barro com a saliva. E em seguida ungiu os olhos do cego com aquela mistura e ordenou ao homem: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Portanto, os vizinhos, os vizinhos, aquele que o conheciam como cego, diziam: não é este mesmo o homem que costuma ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam: é ele mesmo. Outros comentavam: apenas se parece com ele. Ele mesmo, entretanto, assegurava-lhes: sou eu, o homem.
Por esse motivo indagaram-lhe: como te foram abertos os olhos? Ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, ungiu meus olhos e disse-lhe: vai e lava-te no tanque de Siloé. Então eu fui, lavei-me e recebi visão. E em seguida lhe perguntaram: onde ele está? Ao que respondeu: não sei. Então levaram o homem, que fora cego, à presença dos fariseus, e era sábado, quando Jesus fez aquela mistura de barro, e abriu os olhos do homem cego. Então os fariseus também lhe inquiriram como receber a visão, e o homem tornou a explicar: ele aplicou barro aos meus olhos, lavei-me e vejo. Por esse motivo, alguns dos fariseus alegavam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Outros murmuravam: como pode um homem, sendo pecador, realizar milagres como esses? E novamente houve divisão entre eles. E uma vez mais perguntaram ao homem que fora cego: que dizes a tu a respeito dele? Pelo fato de que abriu os teus olhos. O homem asseverou-lhes: ele é um profeta. Contudo, os judeus não acreditaram que ele fosse cego e havia recebido a visão, até que fossem chamados os pais daquele que receberam a visão. Então os interrogaram: é este o vosso filho, o qual vós dizeis que nasceu cego? Como, então, ele pode ver agora? Os pais lhes responderam: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos o significado dele estar vendo agora, e também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntai a ele, já tem idade, ele falará de si mesmo. Seus pais responderam dessa maneira porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam acordado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os seus pais disseram: perguntai a ele, já tem idade. Então, eles chamaram de novo o homem que fora cego e lhes ordenaram: dá glórias a Deus, pois nós sabemos que esse homem é pecador. Ao que retorquiu: se ele é um pecador, eu não sei. Todavia, uma verdade eu sei: eu era cego e agora vejo. Esse texto é forte, né? Depois você continua lendo ele na sua casa. Escuta o que eu vou te dizer nessa noite. Hoje eu não vi explodir. Quando o Senhor começou a me dar essa palavra, Ele disse: você não vai levar explosão, você vai levar implodimento. Aí o Senhor falou comigo: hoje você não vai explodir, você vai implodir. Aleluia? Então não espere eu provocar nenhuma emoção em você, porque as coisas hoje serão internas, porque você precisa sair daqui nessa noite com uma consciência. E toda noite de ceia são noites onde nós devemos nos avaliar. A Bíblia vai dizer que o homem deve se avaliar. Avalie-se, examine-se, o homem é a si mesmo. Esse processo é algo feito entre o indivíduo e o próprio Deus. E é interessante que eu quero te empolgar mais ainda. Essa avaliação, normalmente as pessoas esperam que ela seja feita por alguém, porque somos tendenciosos a analisar a vida das pessoas. Na verdade, nós vimos aqui que o texto nos deixa isso muito claro. Só que o que eu e você precisamos entender é que essa avaliação, ela não é feita por mim, essa avaliação não é feita por Jesus, essa avaliação não é feita pelo Espírito Santo, essa avaliação é feita por mim e feita por você. Porque essa é a avaliação mais poderosa, porque ela vai transformar, ela vai provocar uma transformação. É quando nós meditamos naquilo que fazemos ou naquilo que deixamos de fazer. E nesse dia, nós vemos um povo, nós vemos as pessoas fugindo como se nada tivesse acontecendo. É como se dias como esse, ou dias comuns, são dias, ou fossem dias que não provocassem nada na nossa consciência. Só que em dias de ceia, parece que é meio que uma decepção. Algumas pessoas, se elas têm acesso, talvez a uma arte, a um banner, de que é dia de Santa Ceia, alguns que não podem se assentar à ceia, à mesa, vai dizer: eu não vou à igreja, hoje esse culto não é para mim. E parece que é meio uma decepção, porque as pessoas entendem que nessa noite o culto não vai ser motivacional para que elas possam resolver os seus problemas. E o que o Senhor, Ele tem falado comigo acerca disso? A igreja precisa te ensinar 2 caminhos.
Você está comigo? A igreja precisa te ensinar 2 caminhos. Só que no meio da trajetória da igreja, as pessoas que deveriam ser as pessoas responsáveis por fazer com que a igreja ela continuasse cumprindo o seu papel, elas, por medo de talvez perder a acessibilidade ou por perder talvez o glamour, as pessoas estão fazendo das igrejas um lugar muito mais motivacional. Percebe que hoje em dia ninguém, por exemplo, quer fazer um repost de alguém chamado Spurgeon. Ninguém quer fazer um repost de alguém chamado, talvez, John Piper. Por quê? Porque esses homens são homens que não pregam nada relacionado àquilo que vai te empolgar. Esses homens, eles pregam o que as igrejas deveriam continuar pregando, levando as pessoas a terem um entendimento de que elas precisam decidir sobre 2 caminhos na sua vida. O lugar da igreja é de fazer com que as pessoas entendam 2 coisas. A igreja precisa te ensinar, através da palavra, o caminho que vai te levar para o céu e te afastar de um caminho chamado inferno. Esses 2 lugares são reais, só que por falta de pregação, por falta de entendimento, por falta de consciência de trazer isso, porque na verdade não é isso que as pessoas querem ouvir, as igrejas pouco têm falado sobre isso, pouco ouvimos falar sobre isso, porque isso não é empolgante, porque de fato as pessoas não querem ouvir isso, porque elas querem resolver os seus problemas. Só que eu quero começar a te dizer o seguinte, a Bíblia vai falar aqui que esse homem era um homem que tinha uma cegueira de nascença, ele era um homem que tinha um problema. Agora o que acontece? Eu quero que você comece a se empolgar comigo. O que começa a acontecer na vida de alguém quando ela começa a entender que de fato Cristo deve ser a maior motivação para a sua vida? O que acontece é que nós não precisamos sair do lugar para ir atrás de nada. Nós começamos a entender a partir desse texto que quando nos interessamos por algo chamado céu, quando começamos a ter um interesse em buscar uma vida transformada, Jesus vem em nossa direção, porque a Bíblia diz que aquele homem era cego de nascença, e um dia, Jesus passando no caminho, Jesus encontra aquele homem. O que eu quero que você entenda é que hoje em dia as pessoas querem levar as pessoas por muitos caminhos, por muitas ruas, por muitos lugares, por muitas vielas, mas quando nós entendemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Ele por si vem em nossa direção. Então, quando Jesus vem em nossa direção, perceba que o homem, ele tinha alguns problemas financeiros, porque ele era mendigo. O texto vai dizer que ele era um mendigo. As pessoas vão dizer que ele era um mendigo. A Bíblia não fala nem o nome dele, porque as pessoas de fato não fazem menção da identidade daquele homem, porque alguém que está num nível de destruição, seja ela de enfermidade ou financeira, as pessoas não lembram o nome, as pessoas lembram aquilo que é a deformidade. Você já reparou que normalmente alguém, quando ele tem uma característica externa que é muito negativa, as pessoas não falam, ah lá o João, as pessoas falam, ah lá o bêbado. Ah lá aquela lá que gosta de marido dos outros. Ah lá aquela fulana de tal. Ah lá aquele maconheiro. Ah lá aquele bandido. Ah lá. As pessoas, elas não direcionam o nome ao indivíduo, porque na verdade o nome do indivíduo é a única característica que as pessoas não querem se referir a ela. Mas quando a Bíblia nos ensina que nós devemos criar expectativa em Jesus, tudo muda, porque Jesus veio na direção de Jesus, daquele homem. A Bíblia nos mostra que Jesus vem na direção. Então, olha só o que eu quero começar a te dizer nessa noite, eu quero começar a te empolgar. Quando você coloca as suas expectativas em Jesus, você não vai precisar correr atrás de nada. Você já reparou que as pessoas vêm para a igreja para correr atrás das suas vidas, dos seus problemas? Quando você vem para Jesus, quando você vem para a igreja com a motivação certa de que é entender que existe um lugar chamado céu e que você precisa chegar até Ele, Jesus está nesse ambiente e Ele vê o que você precisa sem que você precise falar. Você não precisa dizer o que você necessita, porque Jesus vai na sua direção.
Que bom que você entrou aqui hoje. Por quê? Porque você chegou aqui talvez hoje cheios de talvez complicações, cheios de situações, com teu coração cheio de muita coisa. Mas eu quero te dizer, você veio até um lugar onde Jesus está passando no caminho. Então isso é muito bom. Por quê? Porque você não vai precisar dizer o que você precisa receber. Ele sabe o que ele precisa fazer na tua vida. Então ele vai olhar para você e ele vai começar a tratar com você de uma forma extraordinária. Perceba que o texto vai dizer: viu um cego de nascença, e os discípulos perguntaram: Rabi, quem pecou? Porque era comum que o pecado, nós não temos muito tempo, que o pecado dos pais seriam visitados nos filhos. Então quando eles olham, está lá em Êxodo, se não me engano agora, se não me falha a memória, quando eles olham, eles falam assim: o camarada é cego, tem alguma coisa de errado, alguém pecou. Ou foi os pais. E pelos pais terem pecado, com certeza ele está sendo sentenciado por causa do pecado. Ele já vem com uma sentença. É assim que as pessoas fazem na nossa vida. Quando elas veem alguma coisa de errado, elas automaticamente olham procurando o problema, o defeito. De onde foi oriundo esse problema? Por que está acontecendo? Só que as pessoas, elas não querem saber o problema. Elas já estão dizendo o que de fato é o problema ou o defeito. Porque aqui eles dizem: Rabi, quem pecou? Jesus respondeu: nem ele pecou e nem seus pais. Ou seja, o problema não está ligado a pecado. Por que vocês já estão falando algo que nem eu estou dizendo? Por que vocês estão denominando aquilo que nem eu ainda comecei a resolver? Aí, se você começa a entender esse texto, Jesus, ele olha e eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Agora, em algumas versões vai dizer que Jesus respondeu: nem ele, mas foi as obras de Deus, que para que fossem reveladas. E se você for olhando, em algumas versões vai dizer que Jesus, ele olha um homem. Diga comigo: a caminho, Jesus viu um cego. Aqui na minha está cego, mas em outras versões vai dizer que Jesus viu um homem. E no original é exatamente isso. Jesus, ele não identifica o problema, Jesus identifica o ser humano. Os discípulos dizem: o cego. Jesus: cego? Eu vi um homem. Vocês estão vendo o problema, mas eu estou vendo o ser humano. É assim que as pessoas, elas falam. Elas olham para você e dizem: aquela fulana, aquele Beltrano, mas não é você, beberrona, não é você, o fulano. Jesus, quando você vem para o lugar da presença, o lugar onde ele está, as pessoas estão dizendo: mas não é ela, fulana, não é o pecado tal, não é a fulana. Jesus: quem? Eu estou vendo uma mulher. Alguém diz: não é aquela amante. Jesus: se encontrasse com ela. Eu estou vendo uma mulher. Alguém está dizendo: é um amante. Jesus está dizendo: eu estou vendo uma mulher. Alguém está dizendo: é um ladrão. Jesus está vendo: é um homem. Alguém está dizendo: é um bêbado. Jesus está vendo: é um homem. Alguém está dizendo: é um fulano de tal. Jesus está dizendo: eu estou vendo um homem. Talvez o diabo está te dizendo: você, pecador, você é isso, você é aquilo mais. Aí hoje você entra nesse lugar e o inimigo está querendo te colocar na parede, dizendo: você, apontando você pelo teu problema de nascença, pelo teu problema que você sabe qual que é, pela tua deformidade, a tua deficiência, a deficiência que você sabe que tem. Jesus está dizendo: você sabe da sua deficiência, mas eu sei quem você é. Eu não estou preocupado com a sua deficiência, eu estou preocupado com quem você é. Você está preocupado com a sua deformidade, eu estou preocupado com você. Eu estou preocupado em tratar você, eu estou preocupado em ter um encontro com o indivíduo, com o ser humano. Você está comigo? Eu sinto Jesus aqui. As pessoas, de fato, elas não querem se converter. Agora, isso é muito tremendo, porque normalmente ouvimos: fulano se converteu. E normalmente quando você entrega a sua vida para Jesus, alguém fala: nossa, que legal, agora você se converteu, você é convertido. Quantas pessoas já ouviram isso? Eu ouvi isso quando eu entreguei minha vida para Jesus. Que bom, você agora converteu-se. Agora, o que é converter? O que é a palavra converter? Porque na verdade as pessoas não querem se converter. E eu vou te provar isso. Converter significa transformar.
transformar-se, transformar algo, transformar um estado, transformar uma forma, transformar um objetivo. Isso é converter. Então, quando as pessoas se convertem, quando elas entregam a sua vida para Jesus, elas se tornam convertidas. O que são pessoas convertidas? Pessoas que mudam a sua forma de pensar. Tudo o que hoje nós não vemos acontecer na igreja. Por quê? Porque as pessoas, elas entram na igreja e elas continuam com a sua forma de pensar. Quando elas não encontram uma igreja que se adequa ao pensamento delas, elas saem e vão para outra igreja. Quando elas chegam naquela igreja que elas não encontram uma pregação ou algo que se adeque àquilo que elas querem ouvir, elas vão para outra igreja. E assim vão ficando os andarilhos. Por quê? Porque as pessoas entregam a sua vida para Jesus, mas não se convertem, não mudam a sua forma de pensar. Elas possuem uma vida social, elas não possuem um impacto transformador, elas não mudam a sua forma de pensar. Se eu bebi, agora não posso mais beber. Se eu me prostituí, agora não posso mais me prostituir. Se eu ouvia isso, ou se eu caminhava assim, agora já não posso mais. Por quê? Porque é uma vida de proibição? Não, porque o convertimento é você se transformar, é você transformar a sua mente por aquilo que você está vivendo de novo. Ou seja, a entrega de uma vida para Jesus não é uma vida em que você vai adaptar-se ou você vai adaptar uma palavra que vai se encaixar dentro do modelo. Por isso que as coisas não estão mudando hoje em dia. Por isso que pouco temos visto pessoas que entram e permanecem. Por isso temos visto pessoas que não têm coragem de fato seguir o evangelho como ele precisa ser seguido. Por quê? Porque as pessoas querem estar na igreja com a mentalidade que elas vieram de fora da igreja. Elas querem estar com Jesus, mas elas querem continuar xingando palavrão, elas querem continuar se prostituindo, elas querem vir ao culto no domingo, 1h30, 1h30, mas na sexta-feira elas querem ir para a balada, no domingo elas vêm para a igreja, na sexta, no sábado elas têm uma vidinha social, uma vidinha de bebedeira, uma vidinha que não traz nenhuma transformação. Eu não vim aqui hoje te acusar, eu vim aqui hoje te ensinar que existe um caminho. O caminho é o quê? O caminho é o convertimento. Mas profeta, eu quero ficar firme, eu não consigo. Profeta, eu não consigo, eu não tenho força. Por que você não tem força? Porque você não deixa a palavra entrar e transformar aquilo que você pensa, aquilo que você sente. Você quer que a palavra se adeque àquilo que você acha que deve ser. Está comigo? Então, você já reparou que é assim, alguém entrega a sua vida para Jesus e aí as pessoas começam a olhar e falar, fulano realmente se entregou a sua vida para Jesus? E aí, fulano realmente, será que agora ele vai firmar? Será que realmente a vida do fulano vai mudar? Ei, gente, entenda bem. Existem coisas que são responsabilidade nossa. Você está aqui comigo? Prende a sua mente para cá. Existem coisas que são responsabilidade nossa. Eu vou repetir. Quando você vem para Jesus, quando você entrega a sua vida para Ele, existem coisas que são total responsabilidade nossa. Responsabilidade que não é de ninguém, não é culpa dos seus pais, não é culpa do amigo, não é culpa de um parente, mas são traços de personalidade, são traços talvez de um caráter, são deformidades quase que imperceptíveis. No caso, o cego era uma deformidade que percebíamos e que não tinha culpa, ninguém tinha culpa, o pai não tinha, a mãe não tinha, não era pecado de ninguém, o problema era que algo acometeu o seu corpo. Só que isso é tremendo porque a palavra vai dizer no verso 3 que nem ele pecou e nem seus pais, mas foi para que a obra de Deus fosse revelada. Guarda bem isso aqui. Foi para que a obra fosse revelada na vida dele. Então o que você precisa entender é que tem coisas que estão dando errado na sua vida, tem coisas que estão fora do lugar na sua vida. Não é culpa do diabo, não é culpa do seu marido, não é culpa sua, não é culpa de ninguém. É algo que o Senhor permitiu. Permitiu para quê, profeta? Para que o poder dele seja revelado através da sua vida. Por que isso aconteceu comigo? Por que a minha vida está dessa maneira? Por que o marido foi embora de casa? Por que a enfermidade veio no meu corpo? Será que foi o diabo? Será que a minha caminhada não
menos não sei dessa informação, não vou falar aquilo que eu não sei. Sei de uma coisa, ele estava ali, mendigando, sem visão. E aí as pessoas estavam olhando, a fama já tinha se alastrado na cidade. E aí Jesus fala assim: não estou entendendo vocês. Vocês estão falando aquilo que nem eu falei? Ei, escute nessa noite. Existem coisas que talvez te acompanham desde sempre. Desde que você era novinho. Desde que você ainda era uma criança, talvez você ouviu algumas coisas. E o que aconteceu? Aconteceu que você veio com essas coisas e você permaneceu porque de fato isso foi camuflado pelas marcas do tempo. Você entrou e saiu, entrou e saiu, entrou e saiu. Tem entrado e tem saído. E nunca havia percebido que você precisava mexer nisso. Nunca. Por quê? Porque perceba uma coisa. Você só consegue ouvir que algo quase imperceptível precisa ser mexido quando você tem relacionamento com Jesus. Perceba que aquele homem possivelmente era alguém conhecido na cidade, porque cego e mendigo tem lugar marcado. Você está comigo? Existia um homem ali na passarela de Caxias, que ele era um mendigo. E aquele homem passou anos ali, nunca mais eu vi, mas todo mundo sabia que ele ficava ali. Todo mundo sabia que aquele homem, ao subir aquela passarela, estava ali. Por quê? Porque ele tinha um lugar fixo. Ele tinha um lugar permanente. Então, existem coisas que vêm nos acompanhando e vieram acompanhando você. Deformidadezinhas que, de nascença, sabe aquelas deformidades que alguém diz assim: fulano é teimoso. Fulano, desde pequenininho, nossa, mas fulano é tão teimoso. Aí alguém fala assim: mas desde pequeno que ele é assim. Você conhece? Você já ouviu isso? Nossa, fulano mente, né, menina? Minha filha, mas uma vida inteira. Desde pequenininho. Mentiroso. Deformidades que foram se camuflando com o passar do tempo e que você foi deixando isso ficar guardado. Nossa, fulana é tão chorona. Fulana chora por tudo. Menina, uma vida inteira essa menina foi manhosa, desde que ela nasceu. Sempre foi manhosa. Fulano sempre foi assim, só que essas falhas, quase que imperceptíveis, elas não nos incomodam mais, porque elas se adaptaram na nossa vida, na nossa rotina. Você está comigo? Elas se adaptaram, são traços, são situações que vão encontrando espaço e vão permanecendo. E essas coisas são deficiências num caráter que vai sendo mal formado, e nós nos acomodamos a isso, e com o passar do tempo isso nos impede de termos uma vida constante, intensa na presença de Jesus. Por isso hoje eu vim aqui te dizer o seguinte, bem diferente de pessoas que adquirem deformidade depois que ficam maior. Imagina, aquele homem era cego desde nascença, então ele já estava acostumado com a cegueira. Para ele já era normal, já não atrapalhava mais, ele já estava acostumado a fazer tudo, porque ele já estava cego desde sempre. Agora imagine uma pessoa adulta ficar cega, dificuldade, vai ser algo que vai atrapalhar, porque ela não vai conseguir se adaptar a isso. Normalmente pessoas assim comumente acabam ficando depressivas. Por quê? Porque algo acomete o seu corpo que nunca veio acompanhando essa pessoa. Então, queridos, nessa noite, deixa eu te falar, tem muitas pessoas que estão deficientes e que já se acomodaram com isso. Existem deficiências que estão acomodadas aí. E você tem dito: Deus, eu preciso de uma resposta. Deus, eu preciso que tu faça uma obra. Eu preciso que tu transforme, eu preciso que tu restaure, eu preciso que o Senhor faça isso na minha vida. Quantos empregos talvez você já perdeu porque você não sabe abaixar a cabeça? E talvez uma vida inteira você foi rebelde. Você foi rebelde na sua infância. Você foi rebelde na sala de aula. Quantas expulsões você teve na escola? Porque você disse que ninguém mandava em você. Professor não manda, coordenador não manda, sua mãe não manda, meu pai não manda. E quando você entra num trabalho, a porta se fecha, você entra numa boa oportunidade. E quando alguém te dá uma ordem, você diz: ninguém manda em mim, ninguém me dá ordem. A pessoa vira as costas e vai embora. Alguém, talvez o marido, está dizendo: para de falar, para de gritar. Você está gritando por quê? Por que você
você está gritando tanto. E aí, talvez você uma vida inteira ouviu alguém falar, fulana sempre falou alto. As reuniões de família, nem parecia que eles estavam conversando, parecia que estavam brigando. E isso continuou com você. Só que hoje você entrou em um casamento, só que hoje você entrou em um relacionamento em que você precisa saber se comportar. Você está talvez numa reunião de negócio e talvez você está gritando, você não sabe se comportar. E isso está trazendo um problema para o teu relacionamento, um problema onde você sabe que você precisa ser alguém mais simpático. Alguém está dizendo, nossa, fulano é tão antipático, fulano olha só pra gente, olha como é que olha, não dá um bom dia, não dá uma boa tarde. Você fala, esse é meu jeito, o problema é meu, ninguém paga as minhas contas. Só que aí o que acontece, pessoas assim, são pessoas que não são bem-vindas. Ninguém quer estar perto de alguém que não é simpático, ninguém tem prazer em estar rodeado de pessoas antipáticas. E aí o que acontece nisso? Acontece que você está com uma deformidade de nascença. Por quê? Porque alguém disse, não esquenta não. Desde pequenininho ele sempre foi assim, ele passa na sala. Quando ele passava na sala, ele não cumprimentava ninguém, não dava bom dia nem pros tios. Ah, menina, isso aí eu já estou acostumado. Os seus parentes estão acostumados, seus vizinhos estão acostumados. Só que você está entrando em uma nova fase em que você precisa superar essas deformidades para que você viva o maior milagre que você precisa. E se você não enxergar essa cegueira hoje, é possível que você perca a maior oportunidade da sua vida. Você vai perder uma oportunidade porque você é alguém que não sabe falar. Esse é o meu jeito. Esse é um problema meu. Ei, eu vim aqui te anunciar o seguinte: existem deformidades que podem ter nascido com você, mas quando você encontra-se com Jesus, elas precisam sair de você, porque não há espaço para a sua deformidade e nem para Jesus. Aonde Jesus está, as nossas deformidades não permanecem. Eu vou repetir, vou falar bem tranquilinho, vou pedir até para os músicos não tocarem, para você entender isso muito bem. Aonde existem deformidades na sua vida, na minha vida, não existe adaptação. Quando Jesus entra na minha vida e que ele encontra deformidade, só existe algo para acontecer nesse lugar. O que acontece? Quando ele entra, ou a minha deformidade sai, ou ele sai. Então eu quero te fazer uma pergunta nessa noite: quem tem que sair? Quem tem que sair? Se você quer que Jesus entre na sua vida, se você quer vitória, talvez a sua vitória ela não está permanecendo, ela não está chegando, porque você precisa abrir mão de algo ou de alguém. Quem você precisa abrir mão hoje? Do que você precisa abrir mão? Nesse lugar, alguém vai chegar para ficar, ou alguém vai entrar e vai sair. Você está comigo? Por isso eu disse que você não ia vibrar, eu ia implodir, porque você vai pensar. Sabe, Paulo, ele nos ensina isso, porque Paulo era um camarada aqui fantástico, acessou dimensões espirituais tremendas. E um dia Paulo disse, olha, a deformidade, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse é o que às vezes eu acabo fazendo. Paulo está dizendo, tem uma fraqueza, tem uma deformidade. Esse bem que eu quero fazer se chama a deformidade. Qual é ela? Dá nome. Essa deformidade, então, essa fraqueza, esse bem que eu não consigo, tem um mal que me acomete. Que mal é esse? Você sabe qual que ele é? Se você não sabe hoje, você vai achar esse mal. Porque você precisa ter uma vida de resultado. Você não pode ter uma vida de empolgação, você precisa ter uma vida de resultado permanente. Você precisa ter uma vida permanente, uma vida constante, uma vida intensa. Só que para isso você precisa começar a identificar algumas coisas. Agora veja, Deus fala para Jeremias no capítulo 1, verso 5. Antes que eu te formasse no ventre, Jeremias, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te santifiquei. Então presta bem atenção aqui. As suas deformidades, nossas deformidades, não é sua, é a minha também. Elas são identificadas antes mesmo que nascêssemos. O que o Senhor espera de mim e de você? Porque Ele sabe. Só que Ele diz, a tua deformidade, Michele, então a tua, antes de você nascer, eu já sabia dela. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que até as crianças, quando nascem cheias de inquietação.
A inquietação no original é pecado. Fui gerado, fui formado, fui concebido em pecado. Então essas coisas, antes de tudo, o Senhor já sabia. O que Ele espera? Que eu e você saibamos. Sabe o que acontece? Tem muita gente que não sabe de nada, sabe da vida de todo mundo, só não sabe da sua própria vida. Você precisa hoje fazer uma decisão aqui nesse lugar. Agora, o que é muito tremendo, gente, é que Deus visita as nossas imperfeições. Porque aqui está dizendo, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que você saísse da madre, eu te santifiquei. Ó! Você está comigo aqui, crente? Sabe, Deus visita as nossas imperfeições. Deus mesmo sabendo, isso aqui é forte, Deus mesmo sabendo das nossas debilidades, Ele tem um plano de sucesso. E os planos de sucesso que Deus tem para mim e para você não são alterados pelas nossas falhas. Eles só mudam o curso quando nós não reconhecemos as falhas que temos. Quer sucesso? Olha aqui, ó. Reconheça as suas fraquezas. Quer sucesso? Eu também quero. Reconheça. Quer sucesso nos seus relacionamentos? Reconheça a sua fraqueza. Reconheça as suas falhas. O homem era cego. E os discípulos gritavam, ele era cego. A sociedade diz, o esmolento. A sociedade é cruel, gente. Ó, eu sempre digo para o Lucas Israel, Lucas, aprende dentro de casa. Se você tiver que tomar um tapa do seu pai, toma 10 dele. Porque por mais que doa, a mão, o peso da mão do seu pai dói muito menos do que você tomar um tapa da vida. A vida machuca. A vida maltrata. A sociedade sabia que ele era cego desde nascença. Mas aonde que a sociedade vai? A sociedade vai na ferida da alma. Por quê? Porque eles sabiam que a doença era a doença. Mas aonde eles vão machucar? Naquilo que vai tocar na sua autoestima. O esmolento. O pedinte, o mendigo. Eles não poderiam dizer o menino, aquele menino. Que menino? O menino, filho do Joãozinho ali da esquina, aquele menininho que era ceguinho, que corria aqui na rua. Não, eles diziam um esmolento. A sociedade, ela machuca. Ela maltrata, ela toca na sua ferida. Naquilo que ela sabe que vai te machucar. Só que Jesus, a primeira coisa que ele faz quando ele encontra aquele menino, aquele homem, aquele jovem, não sei, ele não diz o esmolento, ele não diz o cego, ele diz o homem. Alguém está dizendo, fulana, Beltrano, Jesus diz, o homem. Eu não fui encontrar com o mendigo e também não fui encontrar com o cego, eu fui encontrar-me com o homem. Jesus dá uma resposta para os discípulos, deixa eles sem graça. E aí, o que o Pai falou comigo aqui, nesse cenário, e assim eu vou ter que terminar. Às vezes nós temos a oportunidade de sermos um antídoto para as pessoas. Mas, normalmente com as nossas atitudes, somos como um veneno contra o Evangelho. Sabe quem tem distanciado a sua casa, a sua família? Você. Muitas das vezes, com as suas atitudes. Seja o antídoto para trazer os seus pais, para trazer seus irmãos, para trazer a sua família, seus amigos. Seja o antídoto, não seja o veneno. Sabe por que tem muita gente que não quer ouvir falar de Jesus? Porque os crentes são os primeiros a denegrirem o corpo de Cristo. São eles que escandalizam,
São eles que escarneiam. São eles que atacam quem não deveria atacar. São eles que se levantam. Você já reparou? Você não vê o fuxico budista. Você também não vê o fuxico maçom. Você também não vê o fuxico católico. Mas você vê o fuxico gospel. Porque muitos crentes têm sido veneno, são como carniceiros. São como hienas. Que ao invés de blindar o evangelho para que as pessoas pudessem se achegar, elas são as primeiras a afastarem as pessoas. Aqui os discípulos. Não é o cego? Jesus cego? O homem. Você está comigo aqui nessa noite? E o que é tremendo? Quando entregamos a nossa vida para Jesus, você já reparou que as pessoas, elas já não mais te chamam pelo teu nome? As pessoas falam ali, fulano. Fulano? É, ali, ó. Você já reparou que quando você entrega a sua vida para Jesus, ou que você está caminhando para uma vida de transformação, a tua vida vira notícia? As pessoas sabem a hora que você sai, a hora que você chega. Elas sabem que o carro que você desceu não era do Uber. Ó. Você está comigo? As pessoas falam assim, que nada, fulano e Clarina era Uber, não. Mal sabe que talvez é o teu tio. Ah, eu fumei, minha filha. Olha aí. Você já reparou? Olha lá, ó. Trepou na garupa da moto de capacete. Para ninguém ver quem é o bofe. Você está aqui comigo? Sabe o que acontece? Quando você está caminhando para Jesus, ou quando você não estava caminhando, ninguém queria saber. Já reparou? E quando você era um bêbado, ninguém queria saber? Está comigo? Quando você era um bêbado, ninguém queria saber. Quando você andava de bicicleta, vindo dos rolés, ninguém queria saber também, não. Ninguém queria saber. Ainda dizia lá, é um ferrado, ó. Olha lá, vai para o rolé de bicicleta. Ainda está arriscado cair da bicicleta, ó. Aí, ó. Mas sabe o que acontece? Quando Jesus, ele nos chama, aí tudo muda. Porque quando Jesus nos chama, alguém olha e começa, ué, olha lá a vida do fulano. Mas não era ele o fulano de tal, o beberrão? Mas e aí? Quando a tua vida muda, as pessoas falam, ué, mas não era fulana? Era. Mas não era ele? Era. Andava uma vida toda a pé. Aí você vira notícia. Porque quando você andava a pé, ninguém queria saber da tua vida. Mas quando tiver montado num carrinho, de onde está vindo esse dinheiro desse carro? Todo dia eu vejo um carro estranho parado lá. Deve estar fazendo alguma coisa, minha filha. Só pode. Você acha o quê? Da onde você acha que está vindo tanta coisa? Agora, como é que ele sabe que você tem tanta coisa? Sabe por quê? Porque as pessoas sabem mais da sua vida do que você. Sabe por quê? Porque quando entregamos a nossa vida para Jesus, a nossa vida vira notícia. Agora, olha o que o Senhor falou comigo. Isso aqui é fortão. Ele falou comigo assim, olha, se estão falando mal de você, é porque estão achando mais graça na sua vida do que na vida deles. Deixa falar! Deixa falar! Estão falando mal de você, é porque a tua vida tem muita graça. A deles está sem graça. Dá graça para eles. Deixa eles glorificarem a Jesus.
tenho que terminar. Sabe o que acontece? Você quer que Jesus nessa noite trate com você de forma tremenda? Seja de verdade. Quer que Jesus trate com você? Seja de verdade. Identifique a sua deficiência nessa noite. Não tem problema você ter deficiência. O problema é você identificar. Pegou essa chave? Não tem problema você ter deficiência. O importante é você não querer permanecer com ela. Tudo muda. Por que tudo muda? Porque a chave é exatamente isso. Segura. Se você não mostra a sua deficiência para Jesus, não tem como ele visitar você na sua debilidade. Então, você mostra para ele a deficiência, ele te visita. Por que Jesus visitou o cego? Porque ele tinha uma deficiência. Olha a chave nessa noite. Se você quer receber visitação de Jesus, se você quer receber visitação do poder de Deus, você precisa mostrar para ele as suas deficiências. Sabe por quê? E assim eu termino. Porque o que é tremendo é que o seu era. Eu vou repetir. O texto vai dizer em alguns momentos, eles começam, mas se não era. Aí o que o Senhor falou comigo, olha só. O era é a oportunidade que eu tenho para manifestar o meu poder. Para você que não entendeu, o teu era. Você era um bêbado, você era um duro, você era alguém, você era. O era é a oportunidade que você vai ter quando você disser para ele: é aqui, a minha deficiência. Uau, eu sinto Jesus nessa palavra. O amor dele vai ao teu encontro. O amor dele hoje vai ao teu encontro. O inimigo pode estar querendo falar o que ele quiser. Não liga. Eu vim aqui te dizer, se tem algo que o inimigo está podendo falar relacionado àquilo que você foi, é a oportunidade que Jesus precisa para ele manifestar o poder dele. Fecho com uma chave de vitória para você. Jesus vai, cospe na lama. O camarada já estava todo deficiente, todo cheio de problemas. Jesus cospe na lama, faz uma pasta, toca nos olhos e dá a última direção. Isso é forte. E assim eu termino de verdade, já falei 3 vezes. Jesus fala para ele assim, eu vim aqui hoje resolver teu problema. Eu hoje decidi entrar no teu caminho. Quando Jesus entra no nosso caminho, ele entra para resolver o negócio. Eu amo Jesus, gente. Aí ele entra. Fala, vamos lá, vamos sair daqui. Porque aí tem muita gente incrédula. No meio da incredulidade, a gente não tem como fazer milagre. Vamos embora. Sai de perto de gente que não acredita no teu sucesso. A chave que eu estou falando para você aqui. Sai de perto de gente que não acredita no teu sucesso. Vou dizer de novo. Sai de gente perto de pessoas que não acreditam no teu sucesso. Que fica contabilizando o teu sucesso. Tem gente que contabiliza teu sucesso. Contabiliza a hora que você chega, a hora que você sai, o que você tem, o que você não tem, quanto você tem, o que você deixou de ter. Sai de perto de gente que contabiliza o teu sucesso. Aí Jesus fala, vem para cá, vamos. Aí, depois de tudo aquilo ali feito, Jesus pega a lama, coloca no olho desse homem. Irmãos, eu gosto de imaginar a situação. Eu posso imaginar aquele homem, como diz o Lucas, entra na minha mente agora. O homem era cego. Jesus passa a lama no zóio dele. Agora, eu fiquei lendo o texto, e ele foi até o tanque de Siloé. Só que o texto, em algum momento, o texto diz que alguém ajudou aquele homem até chegar ao tanque. Como que uma pessoa cega caminha até um tanque? Eu fiquei me perguntando isso. O camarada era cego, já estava com lama no olho, um pouquinho mais de dificuldade. Como que ele caminha até um tanque, sem cair, sem nada, chega até o tanque e se lava? Pega isso aqui. O teste para a evidência do milagre é a obediência. Olha, o impacto foi tão tremendo que quando ele recebe a lama, ele recebe a saliva e criam-se, então, os judeus que na saliva existia agentes curadores.
Por isso Jesus faz todo aquele processo, a gente não tem como entrar tão profundo no texto, mas aquele homem, quando ele saiu dali, eu acredito que ele já estava vendo. Só que o cara estava tão impactado. Não tem aquele negócio que alguém te dá notícia que tu passou na prova e tu nem sabe como é que foi? Tu já se deparou diante, você estava lá fazendo a prova final de recuperação. Quando a professora fala, você foi... Tu nem espera o resultado. Tu sai de dentro da sala gritando, você não sabe nem como é que foi a tua aprovação. Então, foi o que aconteceu com o homem. Quando ele viu que foi passado ali a lama, o Senhor falou para ele, agora você vai lá no tanque de Siloé e lava. Sabe o que eu quero te dizer? Para você evidenciar o milagre, completamente você precisa obedecer até o último momento. Então, por que tem pessoas que não conseguem ver, de fato, a manifestação completa, plena do poder de Deus, que no início do milagre, no início da palavra, ela não termina obedecendo da forma que deveria. Você recebe uma palavra que Deus vai fazer, Ele começa a fazer, Ele te dá evidência de que está fazendo, só que você não obedece até o final aquilo que Deus está te mandando. Se o cego para no meio do caminho e muda a rota, possivelmente ele não teria visto. Como ele vê e quando ele passa a ver, quando ele obedece a última direção, chega no tanque e lava. Quando ele se lava, ele fala, é verdade. A obediência. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Talvez para você viver os melhores dias da sua vida e experimentar os maiores milagres que Deus tem para você, você precisa terminar de ouvir a direção do início até o fim. Quer milagre? Obedeça do início até o fim. Se você obedecer do início até o fim, lá no tanque tem milagre para você.